Um bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um dos irmãos. Hoje nós vamos fazer um culto especial, um pouco diferente do que estamos acostumados. Os irmãos estão vendo que fizemos uma salinha aqui e nós teremos uma entrevista com um casal de missionários que já trabalharam como missionários. Enfim, nós vamos depois apresentar, vamos deixar a surpresa um pouquinho. Eu quero antes fazer um momento de oração com os irmãos. Quero agradecer a Deus e pedir por alguns. Eu quero agradecer, nós vamos agradecer porque Deus tem respondido às nossas orações. As pessoas, eu estava vendo as últimas pessoas que pegaram Covid, que nós oramos, foram todas saindo da UTI, saindo da sua condição mais agravante, e hoje quase todos, acho que todos, né? O filho do pastor Carlos, eu creio que foi o último, e nós temos também a Gabriela, agradece a Deus, e ela nos mandou até um áudio, um vídeo, um pequeno videozinho. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Eu queria antes colocar em oração, pedir pela vida do Pedro. O Pedro, ele é filho da irmã Lucila, irmão da Tati, o Daniel. Eles são novos na nossa igreja. E o Pedro está numa condição muito grave, ele está na UTI, mas não está entubado. Mas nós vamos orar, nós vamos fazer uma oração agora, para que Deus possa dar a cura agora para o Pedro. Assim como nós oramos por todos que foram pegando Covid em nosso meio, ou os próximos de nós, nós vamos agora pedir também pela vida do Pedro. Esperamos em Deus que Deus nos ouça, Deus dê a cura, e aí nós vamos celebrar também. Vamos orar? Deus querido, neste momento nós te pedimos que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações e dando a cura completa para o Pedro, que é o cunhado do Daniel, o irmão da Tati. Esteja curando ele, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações. Temos certeza que a irmã Lucila também tem pedido, e ali junto conosco, formando uma só voz, nós pedimos, Pai, que o Senhor opere a cura na vida do Pedro pelo Covid, pelo fato que ele está em situação grave. E se nós pedimos ao Senhor, é porque nós confiamos mesmo que o Senhor tem as mãos sobre as mãos dos médicos. E que as mãos deles estejam sob as tuas mãos e sob o teu comando, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, ouça nosso pedido, tenha misericórdia dele e cuide, dê a cura para o Pedro neste momento. Nós te pedimos, e agradecidos pelo filho do pastor Carlos, pela cura da Gabriela, que o Senhor nos ouviu, Pai. Obrigado em nome de Jesus, e responda mais uma vez essa nossa oração, Deus. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Nós vamos, neste momento, nós vamos ouvir um áudio, um vídeo, esse pequeno vídeo, que a Gabriela, de lá de Brasília, nos mandou. Ela já está bem, já recebeu alta, como havíamos dito na semana passada, e ao longo dessa semana ela já nos mandou esse vídeo. Nós vamos ver neste momento, assistir neste momento, e depois eu retorno. Oi pessoal da Igreja Batista de Pinheiros, aqui é a Gabriela, filha da Amélia, e eu estou fazendo esse vídeo para deixar o meu profundo agradecimento por todas as orações que vocês fizeram nesse período que eu estava internada por Covid. Minha mãe falou para mim que vocês estavam orando por mim, e eu queria dizer que para mim fez muita diferença saber que todos vocês estavam mandando essas energias e pedindo por mim no momento que foi tão difícil. Eu já estou em casa, estou me recuperando, estou cada dia melhor, então eu deixar para vocês meu profundo agradecimento. Muitos beijos e um abraço. Irmãos,
Na semana que vem, nós vamos fazer a nossa ceia do mês de maio. Nós não tivemos ceia ainda este mês. Geralmente fazemos no início do mês, mas não conseguimos fazer até hoje. E nós temos hoje o culto de missões, um culto especial. Então nós vamos fazer a nossa ceia na semana que vem. Então prepare. Nós vamos fazer a ceia daquela mesma forma. Alguém de casa aí já escolha quem vai ser o diácono. Aquele que vai servir a ceia aí, já escolha se vai ser, pode ser um filho, um adolescente, pode ser a esposa, o marido, vocês escolham quem que vai servir a ceia a semana que vem. E nós vamos dar a ceia, fazer o nosso culto da ceia. Eu também gostaria de agradecer muito a esta igreja, a forma espiritual com que tem sido, a forma com que os irmãos têm cultuado, ainda que assim, mas nós já estamos discutindo e vendo aí, vamos ter uma reunião da diretoria essa semana, e já estamos avaliando se já não podemos voltar agora em julho. Estamos vendo a ideia de voltar os cultos agora em julho, vendo que está tudo reduzindo. Em junho, voltar os cultos gravados aqui, ao vivo, e em julho, voltar o presencial. Estamos vendo. Ore pela igreja. Dessa forma, nós poderemos ver e não vamos parar mais. Agora nós estamos com este estilo de culto. Mesmo quando voltarmos, nós vamos continuar fazendo o culto dessa forma. Essa semana, me ligou um pastor de lá da Inglaterra. Ele me mandou um zap mesmo, e deve estar nos ouvindo. E ele falando conosco que ele nos ouve, que ele está seguindo a nossa igreja, sendo abençoado com os cânticos dos adolescentes. Os filhos dele ouvem os nossos cânticos e estão acompanhando, e eles estão maravilhados com os cultos da forma com que nós programamos e fazemos daqui. Que bom ouvir. Pastor, se estiver me ouvindo neste momento, que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar aí, longe de casa, né, como missionários. Aí, eles são missionários. E eu quero agradecer a Deus pela fidelidade dessa igreja. A semana passada, uma pessoa depositou uma grande oferta inesperada, uma quantia realmente inesperada. O Orlando falou, olha, foi uma quantia grande que depositaram como oferta para a nossa igreja. Nós não sabemos quem foi você, irmão, que decidiu no seu coração depositar uma quantia grande para a nossa igreja, mas nós agradecemos a Deus e esperamos em Deus que nós possamos administrar de maneira abençoada, que nós possamos administrar de maneira espiritual e que vá bem, e que inclusive este nosso trabalho que nós temos feito de ação social, ajudando mais pessoas. Pessoas estão com necessidades, pessoas se achegaram a nós, às vezes não só precisando de uma cesta básica, às vezes precisando de um remédio. Esta semana houve uma família que a luz foi cortada e nós corremos lá, já pagamos a luz dessa família e já está sendo feito um trabalho de ação social maior aqui no Largo da Batata. O Largo da Batata é a nossa Jerusalém, é a nossa vizinhança, é ela a nossa, como se diz, a nossa neighborhood, é o arredor que nós temos aqui. E nós temos cuidado do Largo da Batata, dos cabeleireiros que entraram em dificuldade, nós temos cuidado dos vendedores de loja que tiveram dificuldades. Nós estamos cuidando das famílias que moram nos arredores do Largo da Batata, da região de Pinheiros aqui. Que Deus nos abençoe, que nós possamos expandir até. Dessa forma, eu quero agradecer. Se você, então, se você quer participar com o dízimo e a oferta
Provavelmente o Arthur está colocando agora aí o número da conta, está aparecendo na sua tela, inclusive temos o Pix também, e que Deus abençoe a sua vida financeira, que Deus abençoe o seu trabalho, a tua profissão, que Deus abençoe o teu serviço, a tua empresa, a tua loja, que Deus abençoe o teu negócio, que Deus não deixe você cair em desgraça financeira. Essa é a nossa oração. É dessa forma que nós agradecemos a Deus e pedimos a Ele que possa proteger a tua casa, também nas finanças. Possa proteger a tua casa com saúde, proteger do vírus e proteger também com sabedoria, para que vocês todos estejam protegidos espiritualmente e tendo sabedoria de como ter a fidelidade também daquilo que Deus cuida, que nós acreditamos que Deus cuida de nós nessa parte também do nosso trabalho, da nossa profissão. Que Deus abençoe você, em nome de Cristo. Nós vamos ouvir nesse momento um louvor e depois nós vamos partir para uma entrevista. Hoje, ao invés da pregação, nós teremos uma entrevista missionária. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos
Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Bom, nós vamos falar sobre missões hoje, de uma forma específica. Nós trouxemos aqui para entrevistar o pastor Vanderlei e a Harumi. Eles, alguns não sabem, mas eles já foram missionários. Eles foram missionários da Junta de Missões Estaduais, missionários de japoneses. E então eu os trouxe aqui, nós vamos entrevistá-los e eu quero dar um bom dia e agradecer pastor Vanderlei, Harumi. Bom dia a vocês. Bom dia, pastor Celso, bom dia, igreja, graça e paz, estamos com saudade de vocês e é um prazer estar aqui para conversarmos hoje a respeito de missões, pastor. Bom dia, pastor Celso, bom dia, amada igreja. Estou com muita saudade de todos vocês, dos nossos cafés das manhãs, né, que nós fazíamos ali, preparávamos ali na cozinha. Muita saudade de vocês e também trazer uma palavra de gratidão, porque eu sei que todos oraram pela minha viagem missionária e foi muito, muito bom, não só por conhecer e também estar com missionários que estão no campo do estado de São Paulo, como também nós estivemos protegidos dos vírus, né? Então, quero agradecer a oração de todos. Amém. Harumi, eu vou começar então fazendo uma pergunta para você, que você sempre é a cuidadora lá dos missionários. Eu lembro, eu também fui missionário de universitário junto à USP, e eu lembro que você quem telefonava, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá precisando de alguma coisa, e você também me direcionava para as viagens, né? Ligava, olha, você vai na tal viagem, você vai fazer a viagem missionária, vai fazer a campanha de missões em Ribeirão Preto, está aqui o dinheiro do ônibus e do lanche e tal. Então, existe uma estrutura nas missões. A gente aqui na igreja, vocês viram que tem bastante novos convertidos, que se batizaram, e às vezes ainda não sabem direito como é a estrutura de missões da Convenção Batista, das convenções batistas. Eu gostaria, Harumi, que você explicasse um pouco para nós como que se distribui essas juntas batistas. Explica para a gente um pouco esse lado mais administrativo das missões. Ok. Antes de falar das juntas, eu tenho que trazer para todos, né, um contexto histórico, porque nós, os batistas, já estamos aqui no Brasil, na verdade, há 150 anos. Nós vamos completar agora, dia 10 de setembro de 2021, 150 anos. Então, completando a primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, né, este é o marco histórico dos batistas. Ali começou o primeiro trabalho dos batistas, a plantação de igrejas. Então, a partir
de Santa Bárbara do Oeste. Então, várias igrejas foram sendo plantadas, e elas se uniram para ter uma organização, uma estrutura, e elas também, ao longo da história, criou as convenções batistas. Criou-se a Convenção Batista do Estado de São Paulo, a Convenção Batista Brasileira, que envolve todos os estados. Então, a Convenção Batista Brasileira, o braço missionário da Convenção Batista Brasileira é a Junta de Missões Mundiais. E o braço de missões nível nacional é a Junta de Missões Nacionais. E aqui na Convenção, aqui no Estado de São Paulo, nós temos a Convenção Batista do Estado de São Paulo, que cuida dos missionários aqui do Estado de São Paulo. Que é nessa que você trabalha. Isso na mesmo. Estadual. Exatamente. Trabalho, então, na Convenção de São Paulo. Perfeito. Quando nós falamos de missões, então vou cutucar um pouco o pastor Vanderlei agora. Nós sempre falamos de movimentos missionários ao longo da história. Mas e na Bíblia? A gente sabe que o pastor foi, eu particularmente, como amigo ali na faculdade, eu sei que você, pastor Vanderlei, foi professor de missões, Sim. ali do departamento de missões. Sim. Então fala pra gente um pouco da base bíblica de missões. Como que a gente vê na Bíblia a base bíblica para as missões? Então, pastor Celso, já no Antigo Testamento já é possível ver isso, né? Porque só um texto apenas em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, Deus já fala com Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, no pacto com Noé também, Deus já fala de toda a terra. Por mais que Deus tenha formado uma nação, a nação de Israel, mas a gente percebe, até mesmo quando Deus fala com a nação de Israel, fazendo aliança com a nação de Israel depois de ter tirado do Egito, também fala em Êxodo 19:5, também fala: toda a terra é minha. Então a preocupação de Deus sempre foi com toda a terra. Então, no Antigo Testamento, isso já é claro. A preocupação de Deus sempre foi com toda a terra. Salmo 96, por exemplo: cantai ao Senhor todos os povos, né? Não é cantai ao Senhor só a Israel, né? Então é muito interessante isso aí. E quando chega no Novo Testamento, isso fica bem mais claro com a vinda de Jesus, lógico. O mandato de Jesus também, o fato de pregar o Evangelho a todas as nações, né? E depois encontramos Paulo aí, que é um missionário que acaba marcando realmente o Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo aí com as suas estratégias e com a sua forma de evangelização. Perfeito. Eu quero então que você detalhe um pouco para a gente, Harumi, que você acompanha assim a vida de um missionário quando ele é colocado no campo, mas não só em missões estaduais. Você também acompanha aquele trabalho do João Marcos, que é feito por missões mundiais e missões nacionais também. Mas detalha para a gente um pouco o que é o trabalho de um missionário. O que faz um missionário, como quando ele é enviado lá para o campo, ele vai chegar lá e agora, né? Então, detalha para a gente um pouco. Ok. Nós temos o costume de achar que o missionário precisa fazer algo diferente, né, ou extraordinário, enfim, nos seus campos missionários. Mas eu quero dizer para os irmãos que, na verdade, o trabalho que ele realiza não é tão diferente daquilo que a gente realiza aqui no contexto brasileiro ou aqui na nossa igreja, enfim. Mas ele tem algumas características diferentes porque ele está num local ou num país diferente, com uma língua diferente, né? Então ele tem que ter habilidades para poder aprender a língua, para poder absorver a cultura. Então estas são as características diferentes daquilo que a gente vê aqui no Brasil. Porém, o trabalho do missionário, ele é voltado para o discipulado, né? Ele tem uma preocupação para discipular pessoas, porque o objetivo é deixar pessoas ali treinadas, que eles possam evangelizar outros, né, seus familiares, alcançar seus amigos, né, e eles travam, com certeza, batalhas espirituais. Então, é necessário que eles estejam ali com todos os cuidados, né,
de uma igreja mãe. Eles fazem os estudos bíblicos, então eles compartilham do Evangelho com outras pessoas, então eles precisam se preocupar com a questão da perseguição. Muitos missionários estão em ambiente que eles não podem ser encontrados, ou seja, não podem falar do Evangelho. Então, no contexto fora do Brasil, eles precisam sim se preocupar. Agora, no contexto aqui do Brasil, Missões Nacionais tem diversos projetos missionários, né? E temos, então, trabalhos no Amazonas, no Nordeste, no sertão nordestino, mas todos esses ministérios, todos esses trabalhos, eles são feitos a partir também de discipulado, né? Então, Missões Nacionais têm se preocupado em formar seus missionários por meio da Igreja Multiplicadora, que é o discipulado de 1 a 1, para que eles possam deixar pessoas ali fixas e eles possam, então, transmitir o Evangelho e vai multiplicando vidas, né, alcançadas. Sim, a gente entende até que um missionário ali no campo, então, ele vai ter... Ele tem as estratégias, mas ele tem também as dificuldades de colocar aquelas estratégias. E então já emenda, fala para a gente um pouco dessas necessidades do missionário. Quais as necessidades em geral que você pôde ter acompanhado, que você nota assim que são as necessidades básicas que acontecem, que se repetem até na vida de um missionário? Tá. Em resumo, lógico que a necessidade maior é o sustento, né? O sustento do missionário é feito pelas igrejas batistas, né? A sua maioria, sustento missionário é das igrejas batistas, principalmente aqui do Brasil. É claro que existem projetos missionários fora do Brasil que eles utilizam a própria profissão. Eles são profissionais enviados aos países, principalmente aqueles que não podem, o Evangelho não pode ser divulgado claramente, então eles são profissionais nas suas áreas e eles falam de Jesus sempre que possível. Então, eles têm o seu sustento, vamos dizer assim, dividido. Porém, as juntas missionárias precisam apoiá-los. Então, as dificuldades, elas são, lógico que, principalmente financeira, porém, eu creio que a necessidade mesmo são as nossas orações, porque as batalhas, né, as batalhas espirituais que eles sofrem em cada campo missionário, eles são, as características, né, são singulares. Cada missionário ele enfrenta uma batalha espiritual onde eles estão. Então, quando existe um missionário na África, existe ali a religiosidade local. No contexto brasileiro, também temos a nossa religiosidade local nas nossas cidades. Então, a batalha espiritual é muito grande, né? Os próprios missionários são perseguidos, né, pelos líderes religiosos ali locais. E às vezes eu estava aqui pensando, quando você estava falando aí, pensando como pastor. Às vezes a gente leva tão pouco a igreja a orar pelos meninos. Nós temos o Nilton lá no Chile. Exatamente. E ele tem enfrentado dificuldades espirituais ali com as crenças, né, do povo local. E então a gente, às vezes, como pastor, até é uma forma de eu olhar para mim mesmo, como eu tenho conduzido a Igreja de Pinheiros, que nós precisamos orar mais por missões, né? A gente precisa levar o povo a orar mais por missões, porque o missionário enfrenta uma batalha espiritual ali. Exatamente. Uma guerra, né? O pastor falando agora, né, dessa questão aí, como o pastor colocou, né, o Largo da Batata sendo a nossa Jerusalém, né? Eu lembrei até aqui de Atos 1:8, pastor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E é interessante que Lucas fala aqui, tanto como. Então ele não fala, primeiro em Jerusalém, segundo em Samaria, terceiro até os confins da terra. Ele não fala. Ele fala tanto como. E isso é muito interessante, porque
o que isso nos leva a refletir é que, ao mesmo tempo que estamos fazendo aqui missões aqui, no sentido de distribuir cesta básica, anunciar o Evangelho, ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, procuramos ajudar também o pastor Newton, que está no Chile, né? E aqueles que nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Por quê? Porque não é uma questão de ser primeiro aqui e depois lá. Não, é tanto como. Vamos fazendo aqui e vamos fazendo lá também. É, né? simultâneo. É simultâneo. Aproveitando essa deixa, pastor, já fala para a gente um pouco sobre essas estratégias. A gente sabe que teve as estratégias antigas de Paulo, como ele fazia, sempre centralizando na igreja de Antioquia, era a sede dele ali, né? Ele ia fazer missões, Sim. voltava a Antioquia, saía para novas viagens missionárias, que a gente tem lá em Atos, e ele voltava para Antioquia de novo. Voltava para Antioquia. Então tinha uma igreja ajudando ele, uma necessidade de igreja. Mas não só essa estratégia, mas a própria estratégia missionária em si. Fala um pouco para a gente das modernas, o que tem acontecido nas missões contemporâneas até de hoje. Então, voltando um pouquinho na questão de Paulo, né? Eu acho que Paulo aí, ele acaba nos ensinando muito, porque a gente percebe em suas estratégias a forma de comunicar o Evangelho. Então, quando ele chega numa cidade onde havia já uma sinagoga, ele tinha uma forma de comunicar o Evangelho. Então, ele já falava do Antigo Testamento, tranquilo. Então, os judeus já conheciam o Antigo Testamento, falava das profecias messiânicas e ali passava para Jesus Cristo. Agora, quando ele chegava numa cidade onde não havia judeus, então ele procurava explorar outros assuntos. Em Listra, ele explora a natureza, ele fala, olha, o Deus que eu estou falando é o Deus que criou a natureza, né? Então, em Atenas, ele cita o Deus que os gregos já... Ali no Areópago. No Areópago, né? Então, ele já explora ali a literatura grega já, né? Desse Deus que eu estou falando e tal, enfim. E eu creio que hoje, o que os missionários enfrentam é justamente isso, essa estratégia na comunicação do Evangelho. Né? Como colocar o Evangelho de uma forma que a pessoa entenda. Né? Além disso que a Harumi colocou, o fato de o missionário ser bivocacionado, ele trabalhar e também ao mesmo tempo pregar o Evangelho, mas colocar o Evangelho de uma forma que a pessoa entenda. Porque nós aqui estamos no Brasil, mas queira ou não queira, uma cultura cristã. Por mais que nós temos pessoas que não vão à igreja, coisas assim, mas não é desconhecido o nome de Jesus Cristo. Mas há culturas, há locais que as pessoas nunca ouviram falar a palavra Jesus, o nome Jesus. Ouviram falar de Pelé, mas não ouviram falar de Jesus, né? Então, para o missionário, isso não é tão simples. E aí que ele precisa tomar todo o cuidado e ver qual é o elemento cultural ali, o elemento que tem na cultura para servir como ponte para pregar o Evangelho. Assim como Paulo em Atenas, que aproveita ali os deuses desconhecidos, ele fala, olha, passando aqui eu percebi aí que há altares aos deuses desconhecidos e há vários deuses, e tem um Deus desconhecido. É desse que eu vou falar. Então Paulo ele procura o quê? Uma ponte para pregar o Evangelho. E essa é uma preocupação dos missionários hoje, pastor. Tem inclusive aquele livro, acho que do Pate, de missiologia. De missiologia, Larry Pate. Ele conta sobre os costumes diferentes em cada Sim. localidade. Quando ele fala que na África tem países que, quando vai apontar alguma coisa, aqui a gente aponta com o dedo. Sim. Né? Lá, para eles, era uma falta de educação. Seria uma falta de educação, você tem que apontar com o beiço inferior. É assim. Sim. Sim. Quando você aponta alguma coisa. É verdade. Dessa forma que se faz ali. Quer dizer, para a gente isso é um absurdo. Sim, sim, E sim. o missionário tem que rapidamente se contextualizar. Tem que com se os preocupar costumes com e a essas cultura, estratégias, né? sem dúvida. Né? Perfeito. Por falar nisso, Harumi, então, conta pra gente aí 2 ou 3 histórias que você lidando com os missionários, né? A gente gosta muito de ouvir os testemunhos dos missionários, né? Mas conta pra gente 2 ou 3 histórias que você tem ouvido e que mais marcou
durante o tempo que você lida, você coordena aí os missionários. Conta pra gente aí. Ok. Para mim, é muito gratificante poder falar das histórias missionárias, porque nós temos os nossos encontros, né, de promotores de missões, e temos ali o contexto das 3 áreas, missões mundiais, nacionais e estaduais. Então, as histórias são diversas, e quando o irmão me convidou para falar e escolher uma história de cada uma, eu fiquei pensando, qual delas eu vou pensar? Mas eu quero trazer para vocês, né, para toda a igreja e ao irmão aqui, uma história muito curiosa de um missionário que foi para a China. Não vou aqui dizer o nome dele para preservar, né, o nome e tudo mais, mesmo porque na China não se pode pregar o evangelho. Mas eu vou chamá-lo de Dawei. Missionário Dawei, brasileiro nato aqui, nascido no Brasil, características brasileiras. E lá ele estava, então, na sua comunidade, ali no povoado, vivendo, ou seja, treinando seu chinês, né, aprendendo a língua e tudo. E ele tinha que fazer compra todos os dias, ou seja, ir ao mercadinho ali da vila. E ele começou a perceber que o comerciante local ali, ele recebia os chineses, mas o preço que ele fazia para os chineses era um, e o preço que ele fazia para o Dawei era outro. E ele ficou assim, pensativo, né? Por que o preço dos chineses é mais barato e o preço, para mim, é o preço, talvez, o mais caro, ou então o preço que está sendo cobrado ali, né? E ali ele ficou curioso, enfim, ele tentou, né, na língua, a quantidade das palavras do vocabulário que ele sabia, argumentar com o comerciante, porém não houve uma resposta, né? E ele começou a perceber que é porque ele não tinha as características chinesas, ou seja, não tinha. Ele era um brasileiro, um estrangeiro. Então, é muito interessante que a gente percebe ali que o Espírito Santo de Deus, ele dá estratégias, né? Como Paulo mesmo já disse, ele tornei-me tudo para com todos, né? Para de alguma forma ganhar alguns. Então, o Dawei, naquele momento, ele percebeu que ele não tinha aquele desconto, ele não podia ter aquele desconto porque ele não era chinês. Então, voltando para casa, ele pensou, bom, eu vou ousar, né? Que é a questão da criatividade. Vou aqui apresentar para os irmãos o que ele fez. Foi uma coisa muito, muito divertida. É um desenho tosco, porque foi aquilo que ele fez. Mas ele desenhou, tá? Então, vou mostrar aqui o que ele fez. Ele chegou na frente do comércio, ele entrou no comércio exatamente com essa folha aqui, ó. Ele entrou assim, né? Ou seja, Um chinês nesse exatamente, ou seja, é um desenho tosco, mas ele entrou, ou seja, com este papel no rosto, né, falando, né, tipo, eu sou chinês, eu quero um desconto aqui também, assim como todos os outros. E essa história, para nós, ficou bastante marcada, porque ele foi bastante criativo. O que aconteceu com isso? Lógico que o comerciante, na hora, ele deu risada, né? Ele entendeu que o estrangeiro estava querendo se comunicar, né? Então, quem estava ali no comércio deu risada também, a gente percebe que o missionário ali, ele conseguiu ganhar a confiança, né, do comerciante, a simpatia exatamente do povo, porque ele foi criativo, né? Ele falou, bom, eu também sou chinês, né? Eu também sou chinês. Então foi muito divertido nesse sentido. O trabalho dele foi avançando nessa direção. Sim, e a gente percebe que nas missões sempre pegar a cultura, né, entender a cultura e fazer parte, mas com simpatia também. Até mesmo Atos mostra que o evangelho pregado caía na simpatia do povo ali, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hudson Taylor, na China, né, quando ele descobre também que o ideograma perdão era composto por 2 partes, né? A parte do homem, a parte de baixo do ideograma homem, a parte de cima um animal morto.
Então ele perguntou, mas por que vocês usam isso? E eles falaram, a gente entende isso como perdão, alguém morreu e tal, para perdoar o homem que cometeu o erro. E foi daí que ele aproveitou para colocar no local do cordeiro ali, do animal morto, colocar Jesus ali. Então ele fez isso aí também, ele aproveitou esse ideograma aí. Perfeito. O missionário tem que estar todo momento esperando a deixa para pregar o evangelho. Mais alguma outra história, Haru? Sim, eu quero trazer também. Eu tenho, na verdade, mais duas histórias, mas a segunda história, eu creio que vocês vão lembrar, talvez vocês já tenham visto, mas eu acho que é importante nós relembrarmos aqui a história no contexto do trabalho de missões nacionais, que é o trabalho com drogados, né? É um projeto da Cristolândia. Iniciou-se aqui em São Paulo, na Cracolândia, né? Depois o nome então passou nós chamamos de Cristolândia, né? Por isso que o projeto tem esse nome. Mas na Cracolândia o projeto ali é um projeto bastante desafiador, porque são com pessoas de rua, moradores de rua, drogados, né? Infelizmente são pessoas esquecidos, né, à margem da nossa sociedade. E um dos projetos que me chamou bastante atenção e que foi, inclusive, noticiado no Fantástico, foi a questão da transformação da Silvia Regina. Talvez alguns aqui possam até lembrar, mas depois eu posso deixar o link para vocês poderem acessar. Mas a Silvia Regina era conhecida como a bruxa da Cracolândia. Por quê? Porque ela estava realmente ela estava abandonada, ela estava ali, se eu não me engano, há 14 ou 15 anos, usando drogas, né? E abandonada, totalmente abandonada. E uma missionária radical, que é o projeto que Missões Nacionais realiza, nesse projeto radical, uma moça, uma missionária voluntária, chamada Fernanda, ali, não é passeando, mas realizando o trabalho missionário, visitando ali toda a Cracolândia, ela enxergou a Silvia e, na situação que a Silvia estava ali, digamos, jogada já, sentada ali na calçada, a Fernanda ela teve somente uma ação, que foi o amor. Ela simplesmente abraçou a Silvia. Abraçou do jeito que a Silvia estava, e a Silvia mesmo diz, né? Ela me abraçou e ali eu senti o amor de Deus e ela me deu uma esperança. E a partir daquele momento, a Silvia Regina ela teve uma transformação, ela foi então para a Casa Rosa, ela foi levada para lá, é um local onde se abrigam as mulheres, né, que querem então serem transformadas, que querem mudar de vida. Então a Silvia Regina, ela, por mais que ela tenha tido um momento ali de 15 anos ou 14 anos nas drogas, que a gente diz que mentalmente, né, a mente ela é afetada, mas mesmo assim Deus transformou a vida dela, ela teve todos os cuidados médicos, enfim, todos os cuidados que ela pôde receber, e hoje ela já tem um sonho realizado. Ela se formou em teologia no seminário do Sul, ali no Rio de Janeiro. Ela acabou de se formar e hoje ela é missionária de missões nacionais, ela fala de Jesus, então ela é uma pessoa transformada por Cristo. Amém. Já emenda, você falou que tinha duas Sim, histórias. eu tenho. Aí. No contexto aqui do estado de São Paulo, eu quero trazer uma história muito curiosa, que é do pastor Silmar. Pastor Silmar, ele é pastor de uma pequena igreja na cidade do Guarujá, né? Muitos podem até dizer uma cidade praiana, Guarujá, enfim, mas ele tem uma igreja lá no Guarujá, num bairro onde ele começou, na verdade, ele só tinha um terreno. Então ele simplesmente armou uma tenda para ter um coberto, né? Aqui nós temos nossas paredes, aqui bonita, enfim, mas ele armou a tenda, mas o frio chegou e as paredes, ou seja, ele não tinha como fechar para poder abrigar
qual foi a criatividade dele? Ele começou a usar garrafas PETs, ou seja, ele começou a pegar essas garrafas PETs, né, reciclar, lavar, e ele dá o nome carinhosamente de cada garrafa PET de tijolo. É muito interessante. Ele usou a garrafa PET, ele fez uma engenhosidade criada por ele também, depois eu vou deixar aqui as fotos, e ele foi então unindo cada garrafa PET uma na outra, e com a união das garrafas PETs, ela tem uma certa firmeza. Então ele construiu as paredes de garrafa PET. E ele também, da mesma maneira aqui que a gente estava falando, se contextualizou ali no local, ganhou, na verdade, vamos dizer assim, uma visibilidade, né, da comunidade, porque todo mundo que passa, olha, acha interessante, né, uma parede de garrafa PET. Então, ele criou essa estrutura, fez então, né, abrigou a todos, e hoje ele é conhecido como a Igreja da Garrafa PET. Né? E é muito interessante, o pastor Silmar é bem criativo nesse sentido. Amém, que bom. Harumi, para que nós encerremos, você poderia então falar como que nós como igreja podemos participar de forma mais afinca com missões? De que forma que uma igreja pode se envolver mais com missões? Ok. Como eu disse no comecinho, ou no meio que nós estamos aqui conversando, a primeira questão é oração. Né? Nós podemos interceder pelos missionários, sabemos que eles estão numa batalha espiritual, cada um deles. Na verdade, aqui eu vejo que o pastor Celso também, né, como pastor aqui, não deixa de ser um missionário. Né? Nós aqui, cada um de nós travamos uma batalha espiritual. Então, a oração uns pelos outros, orando então pelos missionários, nominalmente, ou conhecendo cada um deles em cada cidade, estado ou no mundo. Né? A Junta de Missões Mundiais está em 85 países, temos muitos missionários. Digo temos, porque nós, os batistas, temos esses missionários sustentados por nós mesmos. Né? O sustento vem das nossas igrejas. E quando nós enviamos a oferta missionária, chega para estes campos. Então, além da oração, o sustento missionário, aqueles que podem doar, né, aqueles que podem ofertar para missões, é muito importante porque precisamos desses recursos. E também, se você quiser participar de algum projeto missionário, também deixo aqui um convite, porque nós temos os nossos projetos, você pode participar, temos, lógico que agora nesse tempo de pandemia está mais difícil de participarmos de maneira presencial, porém nós temos os nossos eventos online, que você também pode participar, pode conhecer melhor, então pode apoiar desta maneira. Pastor Vanderlei? Então, pastor Celso, eu acho que até seria importante nós colocarmos aqui, caso haja alguém na igreja que tenha o interesse de se tornar um missionário, uma missionária, né? Então, que nos procure o pastor Celso. Por que eu falo isso? Porque precisa ser um chamado, a pessoa quer ir para um outro país, né? Então são aquelas pessoas que têm facilidade de se adaptar em outra cultura, né? Têm facilidade de aprender um novo idioma, têm facilidade de se deslocar, mudar para outro país. Então que essas pessoas nos procurem. Porque às vezes elas ficam pensando, mas como é que eu faço e tal? Nos procurem, porque isso é importante, requer todo um preparo e tal, mas é fundamental que a gente possa conversar a respeito disso, né? Amém. Eu quero agradecer em nome da igreja, quero agradecer ao pastor Vanderlei, a Harumi, por vocês virem, aceitarem o convite de estarem conosco. Muito né? obrigado, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Deus abençoe a vocês. E vamos então encerrar este culto ouvindo aquela música que é quase que um hino de missões, né, que foi feito pelo Vencedores por Cristo. Acho que quando eles fizeram esse hineto, na época eles não sabiam que iria ficar tão assim imortalizado
para as missões. Nós, então, agradecemos a Deus por poder fazer este culto missionário. Que Deus abençoe vocês. Se você não sabia tanto sobre missões, agora sabe um pouco mais. Se já sabia, ou se tem um chamado missionário, que esse chamado seja uma flama, que ele acrescente. Eu espero que esse culto tenha acrescentado. Que Deus abençoe o seu domingo. Vamos ouvir essa música e depois nós estamos encerrados. Que Deus abençoe. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor.